Será que seu filho está sofrendo bullying no colégio? Será que ele está passando por alguma situação, sentindo desconfortável, que com o tempo isso daí pode virar uma bola de neve e causar algo mais grave? Pois é, estava falando com meu filho e vou lhe contar o que ele me disse. Olá, aqui quem fala é Paulo Custódio, pai de 3 filhos, e o Pai no Comando é um canal onde a gente fala sobre paternidade real, campo, caos e muito carinho. Eu estava conversando com meu filho, hoje logo que a gente chegou da escola. Geralmente, quando a gente chega em casa, a gente já vai direto para o banho para depois jantar e fazer os afazeres. Ele chegou em casa, ele brincou um pouco com a maninha menor e foi por banho, e aí eu fui lá ajudar ele a dar banho. Durante o banho a gente estava conversando sobre algumas coisas e ele me falou assim: Papai, sabia que eu tenho um colega da outra turma que se chama Tomás? E aí o pessoal, os meninos mais velhos, estavam chamando ele de Totô, que rimava com cocô. E, e aí eu fiquei pensando, assim que começa, né? Pode ser assim que começa essas brincadeiras que com o tempo podem se tornar bullying. Meu filho tem 7 anos, 6 anos, e vai fazer 7 anos esse ano. E esse colega da mesma série, só que da outra turma, também deve ter 6 ou 7 anos. Já estava passando por esse tipo de situação na escola, com os amigos, com os colegas ou mais velhos. Aí eu questionei, ele está no primeiro ano, os colegas no terceiro ano, ou seja, deviam ter 9 anos, mais ou menos isso. Então já estava gerando uma certa brincadeira, talvez até um certo bullying, eu não sei como é que a gente já poderia ver. Você acha que esse tipo de situação já é considerado bullying? Deixa aqui nos comentários o que que você acha disso. Se tem alguma situação semelhante a essa que já pode ser enquadrada como bullying, ou você vê isso como uma brincadeira normal de crianças, enfim, que eles não têm essa maldade, não têm essa intenção de machucar o outro. Deixa aqui nos comentários, que isso aí ajuda mais pais que talvez estejam passando por essa situação compreender um pouco melhor o momento que eles estão vivendo. Voltando à história do meu filho, ele comentou isso, e aí eu comentei, tá, e aí, filho, o que que resultou disso? Teu amigo, teu colega ficou bravo, ficou triste? Ele não soube muito bem relatar, e aí eu comentei com ele, falei, olha, filho, quando tiver uma situação assim, não dá bola, tenta ignorar, que geralmente quando uma brincadeira ou uma ofensa, uma brincadeira de mau gosto, não sei o que que a gente poderia classificar isso. Se ela não dá continuidade, se a pessoa não dá bola, não leva adiante, geralmente ela morre ali e não tem grandes repercussões. Porém, às vezes, se a gente fica muito chateado, fica revoltado e tudo, aquilo ali pode ser que vai tomando proporções maiores, porque as pessoas, as crianças que estão tendo esse tipo de atitude, pode ser que elas se sintam mais encorajadas ou até orgulhosas da situação que elas estão passando, estão fazendo com essa criança que está passando, e com isso elas tornam mais, entre aspas, incentivadas a continuar com esse tipo de brincadeira. Então eu comentei com ele que se passasse por alguma coisa desse tipo, que ele poderia agir assim. E aí, conforme a gente foi conversando, ele comentou: ah, pai, sabia que um dia me chamaram, agora não me recordo bem o que me chamaram ele. Até se eu me lembrar, eu vou escrever aqui, em algum lugar aqui. Mas eu não me recordo bem, ele já foi deitar, o que chamaram ele. E aí eu perguntei, ah, e aí, filho, como... Ah, eu falei não sei o que e saí correndo. E eu falei, ah, muito bem, filho. Isso mesmo, não dá bola, sai de perto. Não tem por que tu tá num ambiente desconfortável. E aí, com essa conversa que eu tive com ele, tu vê, uma conversa que a gente teve no banho, isso aí pode ser alguns sinais que a gente acaba ignorando com os nossos filhos, e quando a gente se dá conta, tem algo bem mais grave acontecendo. Ultimamente teve uma onda de séries
em streamer de sobre isso, sobre essa questão de bullying, violência com as crianças e certo, mais com esse tipo de pegada. Isso, para nós pais, a gente fica apreensivo. Talvez são coisas que a gente não vivenciou na nossa época de colégio, ou até vivenciou, porém não tinha essa mesma repercussão, ou não tinha talvez as mesmas consequências, ou simplesmente talvez que, como era precária a comunicação, será que essas coisas já aconteciam e a gente não ficava sabendo? Eu acho que também isso daí seria algo interessante de a gente conversar. Se hoje está tendo mais bullying, mais situações extremas do que antigamente, ou se antigamente existia da mesma proporção, porém a gente não ficava sabendo. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. E aí eu conversando com meu filho, eu me dei conta que a gente, abrindo espaço para o diálogo, a gente já consegue, desde o início, ir sentindo algumas situações no dia a dia dele. Dificilmente, se tu chegar em casa ou quando pegar ele no colégio, chegar e perguntar: filho, alguém mexeu contigo? Alguém implicou contigo? Alguém fez bullying contigo? Dificilmente ele vai relatar. Talvez ele nem entenda muito o que aconteceu. Porém, se tu abre espaço para o diálogo, aos poucos ele vai relatando coisas que acontecem ao longo do dia, ou às vezes em dias anteriores, e com isso você começa a entender mais o que ele está vivendo, o que ele está passando. Muitas vezes a gente sabe que na correria do dia a dia, a gente chega em casa, dá banho, janta e bota para dormir, sem ter muito espaço para esse diálogo, também tendo que resolver outras coisas simultaneamente. Porém, às vezes, quando a gente para ouvir os nossos filhos, isso aí já está em um estágio muito avançado e a gente se pergunta como é que a gente não viu isso antes, como é que a gente deixou passar isso. Então, serve de reflexão para a gente conversar, buscar um tempo para ouvir nossos filhos. Não induzir perguntas, não induzir respostas, mas apenas escutar. Que ele vai aos poucos e relatando coisas do dia a dia, coisas que às vezes chamam a atenção dele e coisas que, se a gente perguntasse diretamente, ele não iria relatar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de uma conversa franca, de uma paternidade real, do que a gente vive no dia a dia, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com mais pais e deixe seu comentário aqui nos comentários, que muitas vezes o que os pais estão conversando e trocando de ideia aqui nos comentários acaba enriquecendo muito o diálogo. E com isso eu consigo também ver quais outros pontos, quais outras dúvidas que nós pais temos e gravar um vídeo sobre isso. Me veio também na cabeça gravar algum vídeo sobre as violências das crianças, crianças que batem, crianças que brigam. Não sei se é um assunto que interessa. Se interessa, deixa aqui nos comentários. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o nosso próximo. Um grande abraço. Pai no comando.